pagar. Ó, que legal, agora está chamando. Cadê o negócio aqui? Boa noite para quem está chegando aí. Tô só enviando aqui o aviso pro pessoal. A gente já começa daqui a pouquinho. Tá me ouvindo aí, pessoal? Dá um joinha aí quem tá vindo. Só para eu acertar aqui, ó. Ah, beleza. Fala, Maicão. Tá no intervalo aí, Maicão?
Boa noite, Graziele, graças a paz, tudo bom? Mais uns 2 minutinhos, tá, irmãos? A gente já começa. 2 minutinhos a gente já dá início aqui na coisa. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Já estamos logo começando, hein? Aguenta aí. Eu, você. Meu microfone está aberto, não? Está aberto. Eita. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos dar início ao nosso estudo. Lembrando que na semana passada nós demos aí um intervalo, né? Terminamos 1 Coríntios, né? Aí vamos dar um intervalo para começar a 2 Coríntios. Então, para isso, a gente está estudando o Sermão do Monte, que é Mateus do capítulo 5 até o capítulo 7. Na semana passada, nós estudamos Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso 6, onde diz respeito à justiça, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Então, relembrando rapidamente aí, Jesus, ele se assenta ali diante da multidão, Jesus se assenta ali juntamente com os seus discípulos e começa a pregar as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, né, do capítulo 5 até o capítulo 7, é o todo, né, é a essência da pregação do evangelho e da vida cristã para nós cristãos, né? E nessa mensagem de Jesus nós vimos também que Jesus ele traz a ideia do conceito até do conceito cultural da época, né? De como aquela multidão se encontrava, e ele passa então como um símbolo, né, da escassez espiritual, da escassez governamental, da escassez dos próprios religiosos, né? O povo estava sedento, o povo estava faminto, né? Havia uma cultura também de miséria, de extorsão pelos impostos, enfim. Então, ele traz esse contexto social também, relacionando a própria vida espiritual, né? Então ele começa falando que felizes são os pobres. Note que
as bem-aventuranças, elas contrapõem os valores de hoje, né? Inclusive da época também, né? Então, como assim felizes são os pobres, né? E viviam, né, a grande massa da população vivia em pobreza, e como eu tinha explicado para vocês, né? E ele chama a atenção também que benditos, né, ou bem-aventurados, ou felizes são os pobres de espírito, porque necessitam, né, da ação de Deus na sua vida, necessitam da graça de Deus em sua vida. O pobre, num conceito social, ele depende de Deus e depende das pessoas, né? Então ele é pronto para pedir, ele não se envergonha em pedir, porque ele entende a sua dependência. Logo, aqueles que se encontram abatidos, né, vulnerável na vida espiritual, né, clama a Jesus e depende unicamente de Jesus, né? Esses são felizes. Ele falou depois também, bem-aventurados os que choram, né, porque serão consolados. Nós trabalhamos também esse ensinamento, e claro que é a maneira, né, é o quebrantamento, né, na presença de Cristo. A Bíblia diz que a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Logo, os que choram serão consolados, né, são atendidos, são alcançados por Cristo em seu lamento, em sua súplica, em seu desespero, né. E depois ele fala, bem-aventurados os humildes, né, ou numa tradução mais literal, os mansos, né, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Hoje nós vamos dar sequência a partir do verso 7, tá bom? Vamos orar aqui. Senhor, nós te agradecemos por estarmos reunidos em teu nome nessa noite. Obrigado pelo culto de oração que tivemos, Pai, e pelo estudo hoje que nós tivemos ali sobre usos e costumes, sobre doutrina versus usos e costumes, enfim. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que ali estavam. E agora nos reunimos novamente em teu nome, pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos ensinar um pouco mais das Escrituras Sagradas, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por esse privilégio que temos e esta liberdade que ainda temos de poder compartilhar a sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que teu Espírito Santo nos guie neste momento, nessa noite, nos ensine, que possamos aplicar, ó Deus, em nossa própria vida e na vida congregacional e na vida entre os nossos relacionamentos, ó Deus, no trabalho, na escola, seja na faculdade, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por nos reunirmos aqui nessa noite, eu te louvo e te agradeço. Amém. Bom, vamos lá, meus irmãos, dando sequência aqui ao Sermão do Monte, vamos ler a partir do verso 7, vamos ler até o 12, tá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa palavra aqui, misericórdia, ela é interessante, né? Seria eleemon, né? Eleemon no grego, que significa aquele que é afligido, aquele que é miserável, que vive, né, em miserabilidade. Portanto, este misericordioso consegue enxergar essa situação do miserável, do afligido, né, do que carece também de misericórdia, né? Misericórdia é ajudar, então, é ter compaixão daquele coração que se encontra miserável ou em estado pecaminoso. Nós entendemos pelas Escrituras que todos os dias, né, ela assim o diz, todos os dias as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. Nós, os cristãos, fomos alcançados pela misericórdia de Deus, nós somos transformados ali, perdoados pela misericórdia de Deus. São duas palavras aí, né, que significa miséria do coração, né, córdia e de cardia. Assim nós nos encontrávamos no pecado, condenados, né, sem Cristo.
mas a compaixão de Deus, né, o amor de Deus, né, se manifestou. Cristo veio, morreu por nós na cruz do Calvário e nos ajudou, né? Ele nos tirou da miséria da nossa própria alma e da condenação. Portanto, os cristãos que foram alcançados por misericórdia conseguem olhar o outro que carece de misericórdia e conseguem ser misericordiosos com este que padece, com esse que está miserável no coração, doente no coração, angustiado no coração. Aliás, quem tem noção da misericórdia de Deus e foi alcançado pela misericórdia de Deus, consegue semear a misericórdia, consegue compreender a grandeza de ser alcançado com misericórdia. Portanto, sem a noção de misericórdia, é impossível nós termos uma pregação genuína. Afinal de contas, tudo cooperava para a nossa condenação, nossa própria natureza pecaminosa. Ela cooperava para sermos condenados. Deus, em seu infindo amor, amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, assim sendo, nós cristãos que fomos alcançados por essa misericórdia, que nós não podíamos conquistá-la, nós nem merecíamos, mas Deus, em seu imenso favor e graça, veio, portanto, nos estendeu a mão e nos tirou, como diz ali um dos salmos, né, que do monturo, né, ele levanta o abatido e o faz assentar entre os príncipes. Foi exatamente isso que Cristo nos fez. Portanto, quando nós nos deparamos com alguém em estado de miséria, quando nós nos deparamos com alguém aflito, confuso, esse é o momento, né, de usarmos de misericórdia para com ele. Quando nos deparamos com, hoje mesmo eu falava ali, com um débil na fé, né, um imaturo na fé, nós olhamos com a mesma misericórdia com a qual Deus nos olha, né, e nos compadecemos e estendemos a mão, né, essa é a misericórdia. É quando você, cheio de compaixão, entra em contato com a miséria do outro, para levar o outro, Cristo, o Evangelho, um consolo, a palavra de Deus, né? Não é à toa que bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Precisamos entender isso aqui, não que a minha obra de misericórdia pode, então, favorecer, né, a mim mesmo. Deus vai olhar para mim e falar, porque ele foi misericordioso, eu vou ser misericordioso com ele. Não. Aqui está dizendo que a misericórdia que Deus me deu, que semeou em meu coração, eu também semeio misericórdia e, quando necessitar, serei alcançado com misericórdia também pelo outro. Então, o gesto de misericórdia, o gesto de graça, semear misericórdia, logo é colher misericórdia. Isso que é interessante. Os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Logo, se semeio misericórdia, porque Deus assim semeou em mim, na vida de Cristo, né, também estarei colhendo misericórdia. Não exatamente desse a quem for favorecido, mas de alguma outra forma. Afinal de contas, é a lei da semeadura, né? Se semeamos misericórdia, seremos pela misericórdia alcançados, né? No dia da nossa aflição, no dia da nossa angústia, Deus enviará alguém para nos estender a mão, para nos ajudar. Portanto, bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Um outro ponto aqui, o outro texto, é bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, né? Ou, em algumas traduções, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. São sinônimos aqui. A palavra é catarros aqui, não é catarro, tá, gente? É catarros no grego, que é a ideia de uma videira que foi podada, né, que foi arrancado dela
tudo aquilo que já não prestava mais, né? E ela foi vivificada, ela foi cuidada para que possa brotar e dar muito mais frutos, tá? Então, essa ideia de estar limpo, de estar purificado, de estar puro, né, num sentido geral. Então, bem-aventurados os limpos de coração. Agora, puros aonde? Né? Puros porque toma banho e está limpinho? Não. Isso também é importante, mas não é o essencial. Tá? Puros no coração. Aqui é um contraponto, irmãos. Veja comigo, abra sua Bíblia aí. No livro do profeta Jeremias, verso 9. Livro do profeta Jeremias, verso 17, capítulo 17, verso 9. Jeremias 17, verso 9. Diz assim: Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10. Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Logo, o coração humano é desesperadamente corrupto, né? A necessidade de Cristo, né, em derramar sobre nós o Espírito Santo é para que possamos ser reconhecidos por Deus em santidade, em pureza. O Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo poda e tira todos os galinhos que estavam sujos, né, que estavam enfermando o nosso coração. E o Espírito Santo, ele faz novo o nosso coração em Cristo Jesus. Essa é a ideia de bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Do contrário, vamos abrir lá em Hebreus. Hebreus. Capítulo 12, irmãos. Hebreus capítulo 12. Versículo 14. Hebreus capítulo 12, verso 14. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Logo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sem santificação, sem um coração lavado pelo sangue de Jesus, sem um coração habitado pelo Espírito Santo, é impossível estar e conviver e viver eternamente nos céus. Deus não compactua com o pecado. Portanto, a necessidade de clamarmos pelo Espírito Santo a nossa santificação. A Bíblia diz que possamos nos apresentar diante de Deus com o espírito, alma e corpo, né? Santos, santificados, irrepreensíveis. Logo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Permita, então, que Cristo esteja limpando o seu coração. Durante o dia a gente passa por muitas coisas difíceis às vezes, algumas lutas, algumas preocupações, e essas coisas podem tornar o nosso coração impuro, pesado, amargurado. Mas coloque-se na presença do Senhor Jesus. Peça ao Espírito Santo para limpar o seu coração, para que ele santifique o seu coração, tá? Então, a palavra puro aí dá a ideia dessa videira que é podada, né? Arranca os galhos que não prestam mais, para que novos ramos, galhos e frutos venham a brotar. Então, permita-se ser aí limpo, tratado, né, pelo Senhor Jesus Cristo todos os dias, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Uma outra questão nós encontramos aí no verso de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, eirenopóios aqui. Pacificadores é amantes da paz, reconciliadores, conciliadores. Afinal de contas, irmãos, a Bíblia diz, abra lá em Romanos, por favor, Romanos, capítulo 10,
Romanos capítulo 10. Deixa eu ver. Não, Romanos capítulo 5, perdão, irmãos. Romanos capítulo 5. No versículo 10. Romanos capítulo 5, no versículo 10. Diz assim o texto: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua ira. Então diz o texto que nós somos reconciliados com Deus. Jesus Cristo nos reconciliou com Deus, né? Romanos capítulo 5, ele começa, né? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Nós não tínhamos paz com Deus, nós não tínhamos amizade com Deus, né? Nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas por causa de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Logo, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que buscam a conciliação, a reconciliação, aqueles que buscam o caminho da paz. Bem-aventurados são esses, porque serão chamados filhos de Deus. É claro, uma vez reconciliados por Cristo, né, somos filhos de Deus, reconciliados com Cristo, é a marca que nós devemos deixar por onde passamos, de pacificação, de reconciliação, de conciliação, de perdão, né? Essa é a atitude cristã, seja no meio secular que você conviva, né? No trabalho, ou às vezes a própria família não sendo cristã, ou, sei lá, na igreja, né? Que o nosso coração esteja sempre pronto para ser um pacificador, um reconciliador, alguém que trabalha para consertar os vínculos e não para separar vínculos, né? Sejamos esses, segundo as escrituras, que nos chamam a atenção. Não sei se os irmãos estão notando que há uma peculiaridade em cada uma dessas palavras, seja ser pobre, chorar, ser manso, ter fome e sede de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador. Todas essas características, irmãos, nós vemos na vida de Cristo. Já começa com a própria pobreza, porque a Bíblia diz que ele não usurpou o ser igual a Deus, antes se tornou semelhante aos homens e viveu vida difícil, vida simples. Nazaré era um lugar rejeitado por todo Israel, era a periferia de Israel, esquecido por Israel. Nazaré era um lugar de poucas profissões e profissões as que tinham extremamente idênticas. Então, o que não faltava em Nazaré eram pescadores, o que não faltava em Nazaré eram carpinteiros, era comum essa atividade. Aliás, uma das únicas ali que se tinha, muito concorrida, a vida era difícil. Jesus nasce em berço simples, né? Nem em berço, né? Modo de dizer, Jesus nasce no berço da pobreza, ou seja, na manjedoura, dependendo de um favor de alguém que deixasse aquele lugar para que ele pudesse, então, nascer. Jesus conhece a questão da pobreza, e, portanto, assim como a minha alma e a sua alma necessita da misericórdia de Deus, porque sem Cristo nós somos condenados. Como pobres de espírito, devemos clamar, pedir e depender de Cristo Jesus em nossa vida, né? Cristo chorou várias vezes nas Escrituras. Cristo se compadece do sofrimento humano, né? Também diz que Cristo era manso, né, em todo o seu proceder. Diz que Cristo saciou a fome e sede de justiça, né, de todos nós. A Bíblia assim nos ensina. Cristo derramou misericórdia, são características da própria pessoa de Cristo. Nós estamos falando que Jesus está introduzindo o Sermão do Monte com as características que lhe são peculiares. Portanto, aquele que crê em Cristo é o que se espera dele, né? Que ele seja quebrantado em espírito ou pobre em espírito, a ponto de em tudo depender de Cristo,
pedir a Cristo, clamar a Cristo, de depender do outro no sentido do meu irmão em Cristo Jesus, né? Precisar aceitar ajuda, pedir ajuda, né? Também diz respeito a chorarmos aos pés do Senhor, uma vez que às vezes, ou quase sempre, né, nós não encontramos nem nas instituições e às vezes nas pessoas, às vezes próximas, né, estão lidando com seus problemas ali, então nós podemos chorar aos pés do Senhor, no sentido de sermos mansos, mesmo diante de circunstâncias controversas, terríveis que nos sobrevêm, circunstâncias difíceis, sermos mansos, humildes, né, de espírito, de coração. Assim também Cristo foi. E ter fome e sede de justiça, né, isso já nos foi saciado lá na cruz do Calvário, porque lá a Bíblia diz que Cristo nos justificou. Mas essa justiça também, ela se espalha no nosso dia a dia. Aquele que está oprimido, aquele que está sendo injustiçado, né, assim nós o ajudamos, tá? Acerca da misericórdia, Jesus agiu com misericórdia por nós ali na cruz do Calvário, vamos agir também com misericórdia para os outros, né? Note que aqui o referencial é de cima, né? É vertical, né? Que vem sobre nós, é de Cristo sobre os cristãos e depois dos cristãos para os outros cristãos, é horizontal, né? É a nossa ação, nossa atitude. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, ou seja, pureza, santidade, porque Cristo, Jesus Cristo é santo, é puro, né? Bem-aventurados os que são pacificadores, reconciliadores, porque assim também Cristo nos fez diante de Deus, nos reconciliou com Deus. Amém? E olha que interessante isso aqui, algo que nós relutamos o máximo, né? Diz aqui o verso 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, é muito interessante esse texto aqui, meus irmãos. Bem-aventurados os que sofrem, felizes os que sofrem perseguição, né? É claro que esta perseguição que Jesus está falando contempla não somente aquela época, mas o que viria também com o nascer da igreja, e nós vamos entender isso logo, logo. A partir do verso 11, mas são felizes os que sofrem perseguições, são felizes os que sofrem, parece até um paradoxo isso, né, ser feliz no sofrimento. Agora, irmãos, uma coisa é verdade, Deus ele não perde o controle das situações, e até mesmo o sofrimento coopera para o nosso amadurecimento na fé. O sofrimento é uma ferramenta pedagógica de Deus para nos moldar aqui nessa terra, para dependermos mais de Deus, para buscarmos mais a Deus. Quantas pessoas, em um momento tão difícil, sofrível, né, encontrou o Senhor, se rendeu a Cristo e foi fortalecido por Ele. Quantas pessoas que não sabiam nem mesmo o que era oração, que não confiavam e nem acreditavam na existência de Deus, acabaram que diante de um momento muito sofrível, entregando a vida para Jesus. Tem um cientista, um pensador, professor de Harvard, cristão, o nome dele é Tacius Licurgo, você pode acompanhar ele no YouTube, é alguém muito, muito inteligente, até legal ver ele falar. E ele contava o testemunho dele, ele diz que desde quando ele se conhecia por gente, alguém que sempre foi muito estudioso, que se dedicou à ciência, que se dedicou à vida, né, de professor, acadêmica, ele era um ateu de mão cheia, né, um ateu intelectual mesmo, né, de buscar o conhecimento das escrituras, porque ele tinha compaixão dos crentes, achando que, poxa, esse povo está acreditando em algo que não existe, né? Então, ele queria provar, até mesmo para os crentes, com dó dos crentes, ele não falava mal dos crentes, não, mas ele tinha dó, porque, poxa, esse povo está acreditando em algo que não existe, né? E chegou um momento de muita luta que ele passou, e de luto que ele passou, e no luto ele encontrou a Jesus Cristo.
né? Quando então ele foi buscar respostas para o seu luto, então ele encontrou-se com Cristo Jesus pelas Escrituras, né? E ali ele se rendeu a Cristo. Então o sofrimento constitui também uma ferramenta pedagógica para Deus nos ensinar, nos amadurecer, nos levar mais à oração, nos levar mais à comunhão com Deus, nos levar mais aos nossos irmãos, para pedir que orem por nós, enfim, bem-aventurados os que sofrem. Agora, aqui ele diz que sofrem perseguição. Essa perseguição, entrando mais aqui dentro do contexto do versículo, é porque, neste caso, a perseguição se dava realmente para matar ou para arrancar o que se tinha, deixando o indivíduo na escassez, né? Então, Jesus tem olhos aqui também para o que viria a acontecer no início da igreja. É bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, por serem justificados por Cristo, né? Porque deles é o reino dos céus. Logo, entende-se que a igreja como instituição, os cristãos aqui nessa terra, a igreja como instituição divina, né, ela vem para confrontar os valores seculares e mundanos. Logo, há uma rejeição do mundo em relação à igreja. Nós já estamos vendo isso muito forte, né, ao redor do mundo. O sistema mundial está cooperando para se levantar e rejeitar a igreja, porque a igreja diz não às ideologias que tem por aí. A igreja não, né? A palavra de Deus ensina e a igreja sim prega os nãos da palavra de Deus, e isso incomoda o mundo, isso incomoda o sistema, né? Os justificados em Cristo, né, se levantam, né, para fazer a defesa da sua fé. Até falava um pouquinho sobre isso hoje no culto de oração, e então são perseguidos, mas felizes são aqueles que são perseguidos, né, por causa da justiça. Nós encontramos relatos na história da igreja, do primeiro até o quarto século, mais fortemente, de homens cristãos piedosos, alguns até que assumiram as igrejas que por Paulo eram pastoreadas, né, deram sequência ao pastoreio ali, né, nós encontramos isso na história da igreja, que foram realmente martirizados de forma terrível, mas enquanto eram martirizados, louvavam a Deus, né, com lágrimas nos olhos, cantavam a Deus, oravam a Deus, suplicando até mesmo perdão sobre aqueles que os castigavam, né, sobre os capatazes, os algozes ali, exemplos de piedade, né? Então, felizes são os que são perseguidos. Existe ainda uma empreitada para acontecer contra a igreja, não sei se será na nossa geração, na geração dos nossos filhos ou netos, mas o tempo está caminhando muito rapidamente, né? Então, há uma perspectiva bíblica fatídica que está para acontecer de um levante violento contra a igreja do Senhor Jesus. Bem-aventurados, felizes são os que são perseguidos por causa do seu amor a Cristo, da sua veneração e adoração por Jesus Cristo. Olha o que ele diz no verso 11, ainda relacionando ou correlacionando com o 10. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Aqui eu imagino que Jesus, nesse momento, ele vira-se com um olhar diretamente para os seus discípulos, né? Essa escola de discípulos que o seguia, os 12 discípulos, que futuramente seriam os 12 apóstolos, né? Que seriam as colunas da doutrina da igreja, né? Segundo o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, né? Porque os apóstolos seriam os primeiros a serem perseguidos, né? E se tornariam de fato mártires, morreriam por causa do evangelho, por causa da pregação do evangelho, né? E Jesus ainda sustenta: bem-aventurados quando vos insultarem. Nós temos já os episódios ali em Atos, né? Pedro sendo preso, apanhando, recebendo ordens para que não pregasse mais, o apóstolo Paulo sendo preso por onde passou, espancado, apedrejado, enfim, né? E estes homens entenderam, né, o sofrimento, e até mesmo diante das ameaças de morte, né, até mesmo diante de prisões, de escassez, esses homens continuaram servindo a Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Portanto, você está passando alguma dificuldade aí, irmão, seja
familiar ou no trabalho, pessoas questionando a sua vida porque você virou cristão e coisa e tal, alegre-se, fique feliz, sinal de que estão vendo o cristianismo na sua vida, sinal de que estão vendo em você a pessoa de Jesus, e ore, né, e exerça as características anteriores, né, como mansidão, como pacificação, né, como chorar em oração por essas pessoas, como ter fome e sede de justiça para que essas vidas que se colocam contrária a nós, né, cristãos, sejam justificadas por Cristo, encontrem Cristo, sejam perdoadas, enfim, né, que as características anteriores possam serem usadas nesses momentos de dificuldade, de perseguição ou de grande tribulação que está por vir. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, bem-aventurados quando vos insultarem, perseguirem, bem-aventurados, louvado seja Deus por essa palavra. E no verso 12, ele ainda ressalta esta alegria, né? Exultai, alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Logo, quando essas dificuldades nos cercarem, precisamos olhar para a história, meus irmãos. Hoje eu entendo, há um levante do governo, né, em diminuir as aulas de história no Estado, né? Aliás, diminuiu muito. Tenho até orado para um amigo meu, o Fabrício, né, que ele é professor de história, deu aula até para minha filha, e nós somos amigos da adolescência. Ele foi um dos que acabou não conseguindo pegar aula de história, até porque diminuiu, né, o governo diminuiu essa matéria, né? Eu entendo por quê, porque um povo sem história, ele não tem embasamento, ele não tem argumento, ele não tem perspectiva, né? Logo, aqui, Jesus olha para aquela multidão que estava com ele, que carecia de ser ouvida, que carecia de cuidado, seja pelo Estado romano, governo romano, seja pelos religiosos que as abandonaram, né, que não as ensinaram, que estava ali perdida, sentindo talvez sozinha, né, uma multidão desamparada. E Jesus, ele fala, olha, mesmo diante dessas dificuldades, exultem, alegrem-se, alegrem-se, porque a sua recompensa no céu é esplêndida. Olhe para a história, veja lá os profetas do Antigo Testamento, ele aponta para o Antigo Testamento, para a história, vendo que aqueles homens também sofreram perseguições, alguns martirizados, né? Enfim, mas o tempo todo eles adoraram a Deus nos momentos difíceis ou nos momentos bons. A nossa adoração, a nossa vida cristã não deve estar condicionada às circunstâncias que estamos vivendo. Você precisa ser cristão nos momentos bons e precisa ser cristão nos momentos ruins, e precisa ser cristão nos momentos contrários, e precisa ser cristão quando perseguirem você, os valores que você professa, a sua fé, né? Porque assim foi com os apóstolos, assim foi com os pais da igreja, e lá atrás foi com os profetas. Portanto, nós não seremos diferentes. Não, isso acontece comigo. Não, esse aí é o lamento de Elias. O profeta Elias um dia lamentou. Só tem eu de profeta e estou sofrendo, tal, tal, tal. Aí Deus fala com ele, não, você não é a última bolacha do pacote. Tem um monte de gente sofrendo, tem muitos profetas passando momentos difíceis como você, Elias. Então, sai dessa caverna aí, vai viver, vai encarar o mundo, né? Então, aqui, o Senhor Jesus traz são 3 versículos, se vocês perceberem, que estão interligados, o 10, o 11 e o 12, porque diz respeito ao momento de sofrimento, né, em que eles estavam passando, mas também que viria, né, porque ele diz assim, exultai e alegrai-vos sobremaneira, no verso 12, né, porque é esplêndida a vossa recompensa nos céus, né, porque eles vão perseguir, eles vão continuar perseguindo. A igreja, quando nasceu, houve uma afronta direta do Estado romano contra a igreja, perseguindo, matando, porque estavam divulgando a ressurreição de Cristo, enfim, e o evangelho, né? Mas olha que interessante, um contraponto aí, né? Se nesta vida, né, que está debaixo de um sistema mundano, nós somos perseguidos, né? Porém,
nós estaremos vivendo em eterna abundância, em eterna recompensa, pois estaremos diante de Cristo, né? Diz ali que ele nos dará uma coroa, né, no sentido de, como um atleta que vence uma corrida, ele é coroado, né? Na Grécia, se dava para os campeões olímpicos, né, aquela coroa, não sei se você já deve ter visto, né, de folhas, não sei se você já viu em algum filme, né, de época, essa ideia, né, de que vencemos, em Cristo vencemos, fomos coroados, recompensados, galardoados, presenteados. Bendito seja o nome do Senhor, né, irmãos? Porque é fato que seja o que for, venha o que vier sobre nós, já há a certeza da nossa vitória antecipada, né? Que Cristo já venceu na cruz do Calvário, então nós temos que nos alegrar, até mesmo nesses dias contrários, o que não é muito fácil, né? Mas aqui é uma alegria mais do que sorriso, aqui é uma alegria mais do que uma dança, é esta alegria que está em nós, a alegria da salvação. É a presença do Cristo que salva em nosso coração, da sua salvação em nosso ser. Portanto, tranquilizemos o coração, né, e nos alegremos, porque a nossa vida aqui é uma peregrinação. Ela passa, mas na eternidade será abundante por todo sempre. Portanto, eu não sei quais têm sido as suas lutas aí, alegre-se no Senhor. A sua recompensa é certa, né? E os homens da Bíblia, as pessoas citadas na Bíblia e o próprio Cristo sofreu como homem, como ser humano. Cristo conheceu a escassez, a pobreza, o trabalho. Cristo conheceu as dores, né, a rejeição, a depressão, a angústia, principalmente na noite, na última noite, né, ali no Getsêmani, quando ele aguardava a ser capturado e levado para um suplício até a cruz. Conheceu a dor, o abandono, a solidão, né? Ele ora no Getsêmani angustiado, ele sabe se compadecer de cada um de nós. Portanto, põe a sua fé, o seu coração em Jesus Cristo. Felizes são os pobres, felizes são os que choram, felizes são os mansos ou humildes, felizes são os que têm fome e sede de justiça, felizes são os que são misericordiosos, felizes os que são limpos, puros de coração, felizes os pacificadores, felizes os que sofrem. Glória a Deus por esse início, né, do Sermão do Monte no capítulo 5. Fechamos aí a primeira parte do Sermão do Monte e continuaremos, portanto, na próxima terça-feira, a partir do verso 13. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida e nós vamos orar, finalizando esse momento. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração. O Valdir Anaíde, né? Tem a minha tia também, que está fazendo um tratamento lá para melhorar as pernas dela, né? Circulação. Tem o Samuel, de 13 anos, que está melhorando um pouquinho cada dia, graças a Deus, nós temos orado por ele. A Cíntia, né, a nossa irmã em Cristo, mãe do Raul. Tem o Roberto, que é tio da Maíra, que mora em Rio Claro, está lidando com a enfermidade. Vamos orar também pela família do nosso irmão Luiz e Janaína, que estão aí enfrentando o luto, né? O Luiz perdeu o pai dele de sábado para domingo, faleceu. Vamos orar por eles. Vamos orar, irmãos, nessa noite também, pela vida do Jorge, que é o vô da Thalita, está internado lá, está bem mal, me parece que é embolia pulmonar. Vamos orar por ele em nome de Jesus, tá? Se você tiver mais algum pedido, pode fazer agora aí, manda aí, tá aberto, pode abrir os microfones se você quiser pedir oração, manda para nós aí, por favor. Quero colocar a vida de uma prima minha também, a Gislaine, que está passando um momento de depressão. Peço que os irmãos estejam orando aí. Mais alguém aí, irmãos? Manda aí os pedidos. Pode abrir o microfone aí para pedir, que eu já anoto aqui. Ninguém tem pedido de oração aí? Olha que beleza, hein? Jesus amado. Bom, se você não tem um pedido de oração,
eu vou orar por esses que eu acabei de falar aqui, tá? Peço que vocês me ajudem em oração aí do outro lado. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por mais um tempo de meditar nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Ó Deus, e saber que o Senhor tem compaixão, é misericordioso. O Senhor sabe o que são as lágrimas, o choro, o Senhor sabe o que é sofrimento, o Senhor sabe o que é a dor, o Senhor sabe o que é a escassez, o Senhor sabe o que é a miséria, o abandono, a solidão, o Senhor sabe. Portanto, nós clamamos ao Senhor porque sabemos que o Senhor se compadece, o Senhor ama, o Senhor perdoa, o Senhor toca com o teu poder. Apresentamos diante do Senhor a vida do Valdir, a vida da Naide, a vida da minha tia ali, Senhor, ó Deus, a vida do Samuel, a vida da Cíntia, do Roberto. Ó Deus, apresentamos a vida da Caterine também, para que ela possa se converter, Pai. Apresentamos diante do Senhor a vida do Jorge, o vô da Thalita, que está bem mal lá no hospital. Oramos também pela vida da Gislene, minha prima, que está lidando com a depressão. Ó Deus, e certamente, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor pode agir, sabemos que Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus que cura, que liberta, um Deus que sacia a alma, um Deus que traz a alegria da salvação em cada coração. Portanto, que essas vidas, ó Deus, sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, com cura, Senhor, com libertação, com salvação, em nome de Jesus. Ó Deus, com a alegria do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Desfaz todo mal, todo intento do maligno, Senhor. Pedimos que elas sejam por Ti, ó Deus, tocadas com poder. Aonde quer que estejam neste momento, Senhor, o Senhor possa tocá-las, ó Deus, com milagre, em nome de Jesus, Pai. Oramos pela vida dos nossos irmãos que estão comigo hoje nesse tempo, nessa live, nessa transmissão. Oramos pela vida da nossa igreja local, que o Teu Espírito Santo esteja fortalecendo os meus irmãos, ó Deus, de fé em fé, dia a dia, que o Senhor possa estar provendo todos os recursos necessários, dia a dia, mês a mês, sobre cada família, por eles aqui representadas, sobre todos os irmãos ali da nossa igreja. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer a nós todos na fé, ó Deus, na oração, na pregação do Evangelho, Senhor, que esta compaixão que tens por nós, a misericórdia por nós demonstrada, possa também frutificar através de nós misericórdia para com os outros e, portanto, a pregação do Evangelho, Pai. Ó Deus, toca, Senhor, as famílias aqui representadas, em nome de Jesus, abençoando poderosamente. Seja conosco, Pai, ainda na semana que nos falta, nos abençoando, em nome de Jesus, nos livrando de todo mal, Senhor. Ó Deus, sejamos sensíveis para o Teu Espírito Santo, Senhor. Diante do Senhor também colocamos o acampamento que está chegando, o batismo e aqueles que vão descer as águas do batismo, que seja um tempo abençoado ali naquela chácara, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa fazer grandes coisas na vida dos que ali estiverem, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus querido, nós colocamos diante do Senhor, portanto, nossa vida, ó Deus, e esta semana, seja conosco, Pai, nos dê graça de testemunhar também a Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, nos dê a todos, ó Deus, um tempo de descanso, ó Deus, um sono que possa revigorar as nossas forças, ó Deus, para o dia de amanhã, se assim o Senhor quiser. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, até a próxima terça-feira. Deus abençoe vocês, uma boa noite, fiquem com Deus.